O relógio é um aparelho usado para indicar a hora. É considerado uma das invenções humanas mais antigas, atendendo à necessidade de forma consistente de medir intervalos de tempo mais curtos do que as unidades naturais, como o dia, o mês lunar e os anos. Dispositivos que operam em diferentes processos físicos têm sido utilizados ao longo dos milênios para indicar as horas. Dispositivos esses que acabaram culminando com os relógios que conhecemos hoje. Realmente, observando a noção de mundo, temos a impressão de que somente nós alcançamos algum tipo de avançada tecnologia. No entanto, essa tem se provado uma visão errônea. Afinal, descobertas arqueológicas têm nos mostrado que civilizações antigas, que viveram milhares de anos atrás, já possuíam conhecimentos impressionantes. Isso está provado na maneira em que tais povos mediam as horas, os dias e épocas do ano. Faziam isso por meio de relógios que, naquela época, já dispunham de certa tecnologia, ainda que boa parte dos pesquisadores não reconheça isso. No vídeo de hoje, veremos um pouco sobre alguns desses exemplares, que inclui aquele que é considerado o relógio mais antigo do mundo. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Nossos antepassados já conheciam as horas do dia muito antes do relógio ser inventado. O relógio mecânico é uma invenção do século XIV, enquanto que a divisão do dia em 24 horas surgiu por volta de 5000 a.C., provavelmente na grande nação de Babilônia. O ponto-chave do sistema numérico para definir as horas do dia foi a definição do meio-dia. Observando o movimento da sombra provocada pelo Sol, os babilônios descobriram que havia um momento em que a estrela ficava a pino no céu, sem projetar sombras para os lados. Esse momento ficou conhecido então como meio-dia. Depois disso, os babilônios dividiram o restante da trajetória da sombra em 12 partes, 6 antes do meio-dia, que ficou conhecido como manhã, e 6 depois do meio-dia, que ficou conhecido como tarde. E assim estava criada a divisão do dia em 24 partes, ou horas. E a outra metade, claro, era a noite. Para fazer essa marcação da trajetória da sombra, os babilônios criaram o relógio de sol. O relógio de sol funciona analisando a sombra projetada de um objeto no chão. E o mais antigo dos relógios, já que desde os primórdios o homem se deu conta de que o nascer do sol é um fenômeno que se repete a intervalos de tempo regulares. O mais antigo relógio de sol conhecido foi construído por volta de 1500 a.C., no Egito, na época do rei Tutmoses. As linhas das horas eram marcadas na pedra a intervalos regulares. Em algum momento, há cerca de 2000 anos, um cidadão romano chamado Marcus Novius Tabula dedicou um relógio de sol de mármore à sua pequena cidade Interamna Lírinas após ser eleito. Arqueólogos descobriram este antigo troféu das eleições romanas, por assim dizer, durante escavações no local onde existiu Interamna Lírinas, que fica a cerca de 80 quilômetros ao sul de Roma, no Vale de Liri, na Itália. Interamna Lírinas parece ter sido, segundo arqueólogos, uma pequena cidade estabelecida no século IV a.C. e abandonada por volta do século VI d.C. O relógio de sol descoberto, esculpido em calcário, apresenta uma fase côncava com 11 linhas horárias cruzadas com 3 curvas, indicando a estação em relação ao solstício de verão e inverno ao equinócio. No entanto, a maior parte da agulha de ferro que projetava a sombra está perdida devido ao desgaste. As descobertas de relógios de sol com inscrições são bastante raras, o que faz desta uma descoberta especial. Pelo menos, essas são as observações feitas por Alessandro Launaro, que co-dirigiu as escavações em 2017 com Martin Millet, ambos da Faculdade de Clássicos da Universidade de Cambridge. Na base do relógio de sol tem uma inscrição em latim do nome de Marcus Novius Tabula, enquanto uma gravura ao longo da borda curva explica que ele ocupava o cargo no tribuno da plebe e que graciosamente pagou pelo relógio de sol com seu próprio dinheiro. O relógio de sol teria representado a maneira de celebrar a sua eleição em sua cidade natal, diz Laurano.
As pessoas que o observavam para checar a hora se lembrariam do sucesso de Marcus Túbula, completou o pesquisador. Originalmente, é bem provável que o relógio fosse colocado em um ponto proeminente do fórum da cidade, mas os arqueólogos o encontraram perto de uma entrada para o teatro nas proximidades. Os pesquisadores especulam que ele pode ter sido deixado para trás quando as ruínas de Interamna Lyrenas foram escavadas para encontrar materiais de construção no período medieval. O relógio de sol de Marcus Navius Túbula foi fabricado em algum momento próximo ou após a metade do século I a.C., dizem os pesquisadores. O que é particularmente interessante para os arqueólogos é como a descoberta ajuda a iluminar as aspirações e envolvimento de cidadãos de comunidades menores nos assuntos políticos de Roma. Não tínhamos ideia que alguém da Interamna já tivesse ocupado um cargo importante em Roma, diz o arqueólogo Alessandro Laurano, já citado. Ele ainda disse mais. Interamna Lyrenas não era uma cidade de prestígio ou influência notável. Era um assentamento urbano de tamanho médio. Isso é exatamente o que torna o estudo do caso muito informativo sobre as condições na maioria das cidades romanas da época na Itália. Agora, vamos retornar ao relógio mais antigo do mundo e que dá tema a esse vídeo. Por volta de 6.000 anos atrás, uma comunidade notável de pessoas surgiu em determinada ilha no território da atual Irlanda, Reino Unido. Essa população mostrou séculos depois que era composta por exímios construtores megalíticos, capazes de quebrar a barreira do óbvio e levantar monumentos gigantescos com ferramentas primitivas. Sim, isso aconteceu mesmo há 6.000 anos atrás. Essas pessoas eram fazendeiros, astrônomos e engenheiros. Eles deixaram estruturas monumentais, feitas de pedra e terra e que tinham a capacidade de resistir ao desgaste do tempo. Essa comunidade foi responsável por criar as construções mais notáveis da Irlanda e de toda a Europa. Suas construções são os monumentos mais conhecidos, mais explorados e possivelmente menos compreendidos da Irlanda. O mais famoso deles, Newgrange, é um imã para turistas que migram todos os anos em grande número para a região do Vale de Boyne. No entanto, o mais misterioso é a região nas proximidades de Knowth. Knowth contém um quarto de toda a arte megalítica conhecida na Europa Ocidental. O local foi escavado e minuciosamente investigado arqueologicamente por um período de 40 anos e agora está aberto ao público. Na década de 1960, Knowth era apenas um grande monte em um campo arqueológico promissor, sem sinal de pedras visíveis. Desde então, sob a supervisão do professor George Egan, todo o local foi completamente escavado e gerou um show de tesouros, pedras decoradas, surpresas arqueológicas e misteriosas. Existem duas passagens em Knowth, que de grosso modo estão voltadas para o leste e para o oeste. Uma teoria antiga de que as passagens estavam alinhadas com o nascer e o pôr do sol nos equinócios da primavera e do outono foi nos últimos anos considerada falsa. Uma nova teoria, apoiada em dados científicos sobre a orientação dessas passagens, aponta para uma função lunar mais específica para Knowth. Esta função lunar é apoiada por pesquisas que afirmam que os construtores deste monumento tinham um bom conhecimento prático dos complicados movimentos da Lua. Esse conhecimento teria permitido aos construtores prever eclipses e outros eventos astronômicos. Esse fato, por sua vez, mostra-se impressionante quando lembramos que nos referimos a um povo que viveu milhares de anos no passado e que, em tese, não tinha conhecimento necessário para tais façanhas. Para provar isso, basta notar que algumas das muitas esculturas nas 127 pedras preciosas de Knowth podem ser representações de contagens e cálculos lunares. A mais impressionante escultura de Knowth é a chamada Pedra do Calendário, ou Carvestone 15. Essa pedra de calçada em Knowth prova que o povo antigo dessa região era composto por astrônomos competentes que haviam feito observações durante grandes períodos de tempo e que eram capazes de transmitir seus conhecimentos astronômicos de geração em geração.
A pedra apresenta um formato que pode ser usado para rastrear o mês sinódico, e a partir dela podemos obter cálculos muito importantes de grandes subunidades do ciclo de 19 anos da Lua, conhecido como ciclo metônico. Esta pedra demonstra que o povo neolítico que construiu o monte sabia que o ano solar, que dura 365 dias, não contém um número igual de períodos sinódicos da Lua. Um período sinódico da Lua é marcado pelo retorno da Lua à mesma fase e tem exatamente 29.531 dias. Portanto, 12 meses lunares ou meses sinódicos têm exatamente 354.372 dias. Mas isso é 11 dias mais curto que um ano tropical. Os construtores de montes neolíticos sabiam disso e usaram a pedra do calendário para registrar seus cálculos do número de meses lunares sinódicos nos anos tropicais. Esse relógio de sol, representado na pedra encontrada em Nod, é considerado o mais antigo do mundo já descoberto e retrata uma tecnologia antiga e que talvez fosse mais avançada que essa que dispomos hoje.